Bem, nessa aula 3 eu vou complementar a noção de cosseno, tá? Em relação à aula 2, o que nós tínhamos visto na aula 2? Nós vimos as medidas dos cossenos de 0 graus, 90, 180, 270 e 360. Agora, nessa aula aqui, nós vamos ver o cosseno dos arcos notáveis, ou seja, são os arcos que mais são utilizados, né, os ângulos, né, mais utilizados no curso de trigonometria, seja qual for o nível, tá bom? Então, nós já tínhamos visto. Agora nessa aula, eu colori em verde a sombra. Lembra que eu falei daquela sombra que um determinado é, ângulo projeta na reta dos cossenos? Então, olha só. Quer dizer que, olha, se o ângulo está aqui, ó, por exemplo, um ângulo qualquer, 65,75, ela está projetando no eixo do cosseno essa sombra aqui. Então, essa aqui é a medida do cosseno de 66,65 graus, tá certo? Então, agora vocês vão começar a entender por que desses ângulos que eu tinha marcado aqui. Ó. Observe aqui, ó, se ela está bem no meio aqui, tá? Bem no meio. É claro que essa precisão aqui é extremamente exagerada, tá, gente? Então, eu vou trabalhar sempre com números inteiros. Então, cosseno de 60 graus, eu vou desprezar essa ordem aqui, cosseno de 60 graus é exatamente meio, ou seja, a sombra, essa parte verde, ela pega apenas a metade do raio, por isso que é meio. Tá? Então, aquela história de você ficar decorando, não precisa mais decorar se você conseguir memorizar esses três valores aqui, tá certo? Então, olha só, se o ângulo for aqui, olha, de aproximadamente, no caso aqui, vou jogar aqui 30 graus, tá? 30 graus. Tá, aqui tá difícil, porque esse controle aqui é horrível. Bem, eu vou desprezar essa ordem de grandeza aqui depois da vírgula, tá? Então, cosseno de 30 graus, olha só, a sombra coincidiu exatamente nesse ponto que mede raiz de 3 sobre 2. Lembra que eu tinha falado? Raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,80 e pouco, não é isso? Tá? Então, exatamente essa parte verde aqui mostra a medida do ângulo de cosseno, olha, o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Nesse momento, não se preocupe, caso você ainda não tenha, não se preocupe em memorizar isso aqui, tá? Depois eu vou ensinar aí uma dica muito tranquila para você memorizar esses valores aqui, ok? Então, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Assim como cosseno de 45, olha só, cosseno de 45 graus, um pouquinho para cá, né? Estou desprezando aqui. Cosseno de 45 graus cai exatamente aqui, ó, no raiz de 2 sobre 2. Ou seja, cosseno de 45 graus mede raiz de 2 sobre 2, que cai aqui. Então, vocês entenderam, então, o que significa cosseno de um determinado ângulo? Cosseno de um determinado ângulo nada mais é do que a medida que esse ponteiro projeta sobre o eixo dos cossenos, tá? Então, aqui, ó, lembra na aula anterior, cosseno de 90 é zero, olha, porque ele vai estar aqui, não tem nenhuma sombra, né? Agora, olha só outro. Ele vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, menos meio, 120 graus. Ó. Então, ó, se você percorrer 120 graus partindo aqui, desse lado aqui no primeiro quadrante, o eixo dos cossenos, partindo aqui, vai dar exatamente menos meio. Ok, gente? Tá? Aqui, com a mesma. Agora ficou tranquilo, né? 135 graus, que seria 90 mais 45 graus,
135 vai dar menos raiz de 2 sobre 2, que é essa medida aqui, em módulo, é igual a essas duas distâncias aqui, ok? E aqui depois, chegando aqui nesse menos raiz de 3 sobre 2, que vai dar exatamente 150 graus. Então, quando percorrer 150 graus exatamente, essa medida aqui será idêntica à medida que eu tinha achado aqui do cosseno de 30 graus, tá certo? Ok, gente? Então, para fixar, né, esse conceito, eu vou deixar essa aula resumida, né, somente aqui. Olha aqui, o cosseno de 180 dá menos 1. Enfim, agora vocês têm ideia de como funciona. Olha aqui, eu vou deixar na animação essa. Então, olha só. Observem como, né, no primeiro quadrante, cosseno positivo, segundo negativo, terceiro ainda continua negativo, e no quarto quadrante é positivo. Observaram isso? Tá? Então, é muito importante isso que eu acabei de falar agora. Ó. No primeiro quadrante, que é esse pedaço aqui, então, ou seja, nos ângulos de 0 a 90, claro que não incluindo eles, né? As medidas serão sempre positivas, certo? Sempre positivas, de 0 a 90 graus. De 90 até 180, olha só, vai ficar negativo a qualquer medida do ângulo aqui, ó, tá? Aqui também negativo, negativo. Quando ele passa para o quarto quadrante, ó, acaba ficando positivo de novo. Então, também não há necessidade de decorar. Basta você ter essa noção, né, do círculo trigonométrico. Como nós estamos no eixo do cosseno, no eixo do cosseno, primeiro e quarto quadrante, medidas do cosseno positivas. No segundo e terceiro quadrante, medida dos cossenos negativos, certo? Ok, gente? Então, com isso aí, eu fecho essa terceira aula. Lembrando que eu devo estar fazendo novos vídeos, tá? Daqui a uns dias para a complementação do seno, né? Dessa vez do seno e da tangente, que são as três funções mais importantes da trigonometria. Até lá, gente. Um abraço.